Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje reunidos para mais um episódio do Tijolo Cast, com a presença muito especial aqui do um grande amigo, né, e uma pessoa que a gente tem uma enorme admiração aqui, o Vicente Perrone, e a gente vai conversar sobre um tema fundamental hoje para quem faz negócios e também para o nosso meio aqui do mercado imobiliário e construção civil, que é a questão do DEMAI, né? O Vicente hoje tá no cargo lá de diretor executivo. E já queria abrir um pouquinho aqui a conversa. A gente teve ontem um grande evento aqui que envolveu a prefeitura, o governo do estado, que fechou, né? Não dá para falar que é comemoração, porque ninguém comemora isso, lembrança. Mas a gente tem usado a lembrança. A lembrança de um ano da enchente. Então, ano passado, nesse mesmo dia, eu acho que todo mundo já tinha sido evacuado daqui, né? Não sei se já estava completamente cheio. Mas a gente chegou a ter aqui, nesse lugar onde a gente está aqui hoje, a gente teve 2,20 metros de água e ficamos quase, 30 ou 40 dias sem acesso aqui ao bairro onde a gente está filmando aqui hoje, que é o bairro Navegantes, né? E toda essa região aqui do 4º Distrito de Porto Alegre também. Mas antes só assim da gente começar a entrar nesse tema, eu queria te pedir, Vicente, para falar um pouquinho da tua trajetória ali na prefeitura, né, das secretarias também, para o pessoal conhecer, e aí dizer como é que tu caiu hoje no DEMAI e como é que está lá toda essa confusão de organizar a casa lá. Vamos lá. Então, primeiro, mais uma vez, uma satisfação, uma honra estar aqui no Tijolo Hub, né? Já é a segunda vez que eu venho. Então, da outra vez falamos um pouquinho de 4º Distrito, do programa de ressignificação, reurbanização, redescoberta, um monte de aí eu sempre falo, do 4º Distrito, então isso também tem muito vínculo com a minha trajetória na prefeitura. Então eu sou originalmente empresário, engenheiro civil, e em 2021, no início da primeira gestão do prefeito Mello, ele me convidou, ele e o Ricardo, para ser secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre. Então a gente começou ali com um grande projeto de recolocação do empreendedorismo, da iniciativa privada, das empresas, quase que de redescoberta em meio à pandemia de o quanto a iniciativa privada tem um poder motriz, né, de alavancar vidas e a sociedade. Então a gente fez um trabalho bastante grande de desburocratização, de redução de entraves ao empreendedorismo, incentivo, captação de investimentos. Então a redescoberta também do 4º Distrito, trouxemos a secretaria aqui para o Instituto Caldeira. Então a gente criamos o Comitê de Desenvolvimento Econômico, que é um movimento muito legal que a gente tem o prazer de ter criado, né, junto com 82 entidades, Sinduscom, a Sergs e várias outras vinculadas, né, Secov, vinculadas ao mercado imobiliário. Depois eu fui diretor do escritório do Mais 4D, que era uma interlocução empresarial e urbana, né, com a cidade, um projeto que tem um viés de sustentabilidade, com incentivos fiscais a partir de iniciativas de sustentabilidade e ressignificação, reurbanização do 4º Distrito, que são 5 bairros aqui, que a gente chama a orelha do entrecô, assim, né, a costela da cidade, que é Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Vila Farrapos, vizinho ao aeroporto, vizinho ao Anchieta. Então é uma iniciativa que a gente está voltando agora a conversar com o prefeito para a gente voltar esse projeto pós-enchente. Então na enchente eu era diretor do 4º Distrito, então pode-se dizer que liderei, porque ali não teve uma liderança específica, mas eu trabalhei diariamente desde o início da entrada das águas na cidade, né, e no planejamento dos salvamentos, principalmente no 4º Distrito. Então a gente ficou uns 10, 15 dias aqui na região e circulamos muito nessa área e tiramos, acho que algumas milhares de pessoas das suas residências, dos seus negócios, ajudamos muita gente. Depois o prefeito me pediu para eu começar um trabalho de assessoria a ele dentro do DEMAI, para a identificação dos pontos de maior acúmulo e esperar ou ajudar o monitoramento da secagem da cidade, a retirada da água. Então as casas de bomba, eu vivi isso há algumas semanas, né, de vistoriar todas, ir em todas, empresa de gerador, empresa de operação e secagem dos motores e quantos motores estão operando. Então ali eu conheci muito o sistema de proteção contra cheia e o sistema de drenagem da cidade. Então foi
foi mais 2, 3 semanas, e depois o prefeito pediu para eu deslocar para o DMLU, para a Secretaria de Serviços Urbanos, para ser a assessoria dele dentro da limpeza da cidade. A gente até fez um trabalho conjunto com o tijolo. Do tijolo no Quarto Distrito, então a gente retirou, junto com o DMLU, junto com a iniciativa privada, Exército, muitas frentes de trabalho, 216 mil toneladas de dentro da cidade, foram mais de 100 milhões de reais investidos em 2 semanas, 3 semanas, então eu sempre uso essa expressão que acho que a gente retomou a ordem urbana em menos de 30 dias. Acho que isso, passado todo aquele impacto imediato da enchente, eu acho que a gente foi muito bem sucedido no sentido de secar a cidade, limpar a cidade, retomar os espaços públicos, pós-saúde, escolas, o próprio aeroporto. Então, foi um trabalho ali intenso de 2 meses, todo maio, todo junho. Nisso, saí da prefeitura e em dezembro, o último, ele me convidou para ser diretor executivo do DEMAI. Acho que por esse viés, né, de execução, da gente ter feito esse trabalho em conjunto com várias pessoas ali, e a nova gestão tem esse desafio, né, o governo, o prefeito é o mesmo, mas a gestão é outra. Então a gente tem esse desafio de restabelecer a normalidade nas operações do DEMAI, pensar a cidade de um ponto de vista um pouco diferente, né, após a enchente, quais os parâmetros, quais os indicadores que a gente precisa monitorar, de planejar uma cidade que vai ter que conviver com esse passado recente, e porventura acontecer alguma coisa similar no futuro. A gente tem que estar muito mais preparado para conseguir fazer esse trabalho. Teve uma coisa que tu, na tua palestra, onde tu falaste que era primeiro que eu não sabia disso, que Porto Alegre tem que conviver com essa questão das águas, porque foi quase que construída, né, num local que tende a ter esse tipo de problema, assim como a Holanda lá, que a gente está com a parceria lá, enfim, que eu acho que é até legal falar um pouquinho também, mas isso é um fato que a gente tem que se tornar resiliente, né, e criar todas essas defesas. E daí tu estava falando um pouquinho também, que eu acho que é legal falar da diferença da enchente, né, para a drenagem, vamos dizer assim, né, que é quando o rio entra. Isso. E quando a chuva cai, a gente tem que jogar de volta para o rio, né? Essa semana que nem a gente está vivendo, né, a semana de lembrança, né, longe de ser comemoração, mas é um ano da enchente, né, então a gente tem participado de muitos eventos. O Fred comentou que ontem a gente conversou com a Associação das Empresas do Humaitá Navegantes aqui, depois teve o evento do próprio Caldeira, hoje eu participei junto uma mesa que me deu uma alegria enorme de participar, foi o mediador de uma palestra do Casper, que é o responsável em Porto Alegre pelo escritório de negócios e de parcerias da Holanda em Porto Alegre. Então ele mora há 25 anos no Brasil, mas convive com isso de forma muito intensa, e o professor Tucci, que é uma das maiores assumidades em hidrologia, em drenagem, em proteção contra cheias. O livro dele é impressionante, como tem poucas referências bibliográficas, o que mostra que ele escreveu tudo. Então é muito impressionante ouvi-lo falar. Eu já tinha ouvido falar em outros eventos, mas estar numa mesa, prestar atenção completa no que ele diz, é muito legal. Então, respondendo ele foi contratado para ser... Ele já está fazendo um trabalho desde logo após a enchente, é um trabalho de 18 meses, que deve finalizar em fevereiro do ano que vem. São 9 etapas de todo um estudo de reparametrização dos indicadores pluviométricos. São palavras complexas, mas é exatamente isso, é para rediscutir, para redefinir quais as chuvas de 10 anos, as chuvas de 25 anos, as chuvas de 100 anos, as chuvas de 1000 anos, para, a partir dos números de chuva e de cota de rio. Isso é uma coisa que ele fala bastante. Não adianta a gente saber quantos milímetros chove, mas a gente precisa saber qual o impacto do tamanho das bacias. E hoje ele trouxe números impressionantes. 50% do estado desemboca no Guaíbas, é a maior capital que é impactada por uma bacia hidrográfica. O rio Tietê são 1.500 ou 1.800 quilômetros quadrados, por exemplo, e a bacia do Guaíba, ela atinge 145 mil quilômetros quadrados. Então são mais de quase 10 vezes, né, o número de quilômetros, a área de abrangência
que a chuva impacta. Outro número que me impressionou bastante, no auge da enchente do ano passado, o Rio Guaíba drenou, né, 37 milhões de litros por segundo, o que gera um impacto gigantesco no escoamento e no impacto ribeirinho, vamos chamar assim. Então, esses eventos eles nos trazem para nivelar a informação. Então, acho que a primeira coisa, Fred, é qual a diferença entre proteção de cheias e drenagem urbana, né? Proteção de cheias é não permitir que a água entre na cidade, a água do rio entre na cidade. Então, é impedir e conviver com um rio alto e uma cidade seca, por exemplo. E drenagem urbana é retirar a água da chuva de dentro da cidade para fora do sistema de proteção. A água pode sair por gravidade, em bairros como Petrópolis, Moinhos de Vento e outros mais altos, né? Mas tem muitas áreas em Porto Alegre que precisam de bombeamento. Então ela chega em bacias de reservação ou diretamente nas casas de bomba e transpassa, né, passa pelo sistema de proteção através de bombeamento. Então a gente tem um sistema com 23 casas de bomba, são 27 bacias hidrográficas em Porto Alegre, são 27 arroios que desembocam a grandíssima maioria no Gravataí ou no Guaíba, praticamente todos, né, desembocam no Gravataí. Pode ter alguns arroios que desembocam em outros arroios, mas ao fim e ao cabo toda a água é dispensada no Guaíba e no Gravataí. Então, o manejo das águas pluviais através de arroios e através de um sistema de macro e micro drenagem compõe todos esses dois sistemas, né, que são basicamente sistemas que trabalham com o mesmo produto, mas eles são completamente diferentes. Então, são com funções diferentes, vamos dizer assim. Então, a gente tem comportas, diques e muro no sistema de proteção contra a cheia, e a gente tem canais, arroios, galerias, condutos forçados, bocas de lobo, poços de visitas, que são os sistemas de drenagem. O que a gente precisa fazer é interligar esses dois sistemas com parâmetros de engenharia e fazer com que eles operem de forma eficiente. Essa é a função da diretoria do DEMAI que cuida disso, né? Operar os dois sistemas de forma eficiente. Pegando o gancho, assim, indo já para o tema central aqui da conversa, que é o que todo mundo nos pergunta e deve te perguntar todos os dias, o que de fato a gente conseguiu já fazer nesses 12 meses, né? Tu não estava lá todo o tempo, mas enfim. E o que a gente está vendo para frente. Eu vi que tem projetos complexos, e hoje ontem tu falou um pouquinho da questão das moradias irregulares e toda essa dificuldade, mas primeiro, assim, o que já foi concluído, já está bem avançado, né? Tu falou um pouquinho do DIC, enfim, e tem muitas coisas que a gente não enxerga, então Sim. As pessoas tendem a dizer não está acontecendo nada, a gente ouve muito, não aconteceu nada, né? Eu acho que isso até é injusto com quem está lá trabalhando, né? A gente sabe que a burocracia pública também não é fácil, mas tem coisa assim que já foi feita. Vamos lá, acho que eu entendo, compartilho e não critico de forma alguma a angústia das pessoas. Sim. Acho que o trauma é muito recente. Falei isso agora na fala do professor Tucci e o Casper da Holanda. É muito diferente a enchente de 41 para nós, pessoas de, 40, 50 anos de idade, que não viveram aquilo. Os nossos avós viveram de uma forma diferente, com outro nível de informação, com outro nível de fotografia, de vídeo. Tudo isso é muito diferente de tu agora dizer assim, não vai acontecer de novo, ou isso vai se repetir em no mínimo 100 anos, ou 50 anos, ou 20 anos. Então essa é a primeira coisa que eu compartilho, compactuo e me angustia também diariamente. Eu acho que isso é o que me motiva a acordar cedo todos os dias e fazer o meu trabalho no DEMAI. O segundo ponto é, se a gente não tiver um planejamento e que nem o professor está fazendo esse estudo, né, uma remodelagem do sistema de forma muito segura e muito responsável, a gente não vai ter obras, e a gente está falando de obras da ordem de R$ 1 bilhão, sabe? Porto Alegre hoje tem disponível em torno de 4 a 5 bilhões de reais para investimento, tanto em financiamentos quanto em dinheiros estaduais, federais, os próprios orçamentos
do município. Então, isso para tudo, não só... Acho que é para reurbanização de áreas que sofreram com isso, né? Seja centro, seja quarto distrito, seja proteção de cheias, seja drenagem. E também Zona Norte, Sarandi e tudo mais. Acho que o principal ponto é conseguir ter projetos compatíveis com a realidade porto-alegrense e brasileira. Então a gente tem muitos projetos já executados, tem muita coisa já feita. Então acho que esse planejamento, entender o sistema de forma real e muito verdadeira, acho que é o primeiro passo. E isso hoje eu posso garantir para todos vocês, o DEMAI conhece completamente e no centímetro todo o sistema, onde ele falhou, onde aconteceu cada uma das falhas ou das maneiras onde entrou a água, sabe? Existem situações bastante complexas, por exemplo, a Avenida Cis Brasil, embaixo da Freeway, é um ponto de fragilidade. A própria usina do gasômetro, na sua concepção, décadas atrás, ela tinha previstas comportas dentro dela que nunca foram executadas. A própria Orla 1, na junção com a usina do gasômetro, ali entrou um monte. Na construção da usina, na construção da Orla 1 ou remodelagem da Orla 1 no espaço ali se chama Elis Regina, é um ponto de fragilidade. Então a própria ferrovia que antes era operada pela Rumo agora está inutilizada, né? Ao lado dos trilhos do Transurb, perto da Neugbauer ali, da Yara Fertilizantes, ali é um ponto de fragilidade. Então a gente está falando de obras de mobilidade, obras de contemplação como a Orla 1, obras culturalmente protegidas como a usina do gasômetro, e a gente tem também o problema de muitas moradias, estamos falando aí de mais de 1.500 moradias irregulares em áreas de risco que ficam em cima do sistema de proteção, que são os DICs, principalmente na Zona Norte. Então, a identificação e mapeamento disso demora tempo, sabe? A gente está falando de um ano onde a gente já mapeou tudo isso, onde a gente fez praticamente todos os projetos, todos os pontos de fragilidade. Eles têm estudos, projetos básicos ou até projetos executivos, ou já estão sendo realizados. Então, tem consultorias de gestão contratadas com BIs específicos, com data-driven muito bem feito, para a gente não investir nenhum real de dinheiro público sem uma expertise por trás, sem um conhecimento do dado. Então a gente vem fazendo esse trabalho bastante minucioso, rápido, diligente, mas que a gente entende que a urgência e falar para uma pessoa que mora numa área onde foi atingida que não vai acontecer, e isso passa por uma irresponsabilidade. Então o que a gente precisa fazer é agir o mais rápido possível para que o quanto antes o sistema esteja eficiente e operando novamente. Você estava falando assim, para pegar de novo, tentar trazer um pouco objetivo, assim, o que a gente está entregando já, né? Tu estava falando ontem que foi feito um trabalho forte nas casas de bombas, na questão da limpeza dos canos, né? E tu falou um pouquinho dos diques, né? Isso. E aí trouxe também a problemática de um dos diques que está com as famílias lá, enfim. Então, vou tentar ser breve e o mais didático possível, assim. Então, o sistema de proteção, só lembrando, um parênteses rápido, Porto Alegre tem, a partir do Veleiro do Sul, no bairro Vila Assunção, Tristeza, Vila Conceição, Ipanema, Guarujá, Espírito Santo, Lami, zero proteção de cheias. Porto Alegre tem no Guarujá, por exemplo, cotas de 1,80 m. Rio Guaíba hoje está em 1,30 m e poucos, mais ou menos. Então, tu tem cotas ali na rua de 1,80 m, tu tira 1 metro de cano para baixo, a gente está falando de ter cotas de drenagem em torno de 1 metro de cota. Então, hoje os canos do Guarujá, mesmo o Guaíba super baixo, estão úmidos, estão com água. Então, a gente, respondendo uma pergunta anterior, a gente criou a cidade em áreas alagadiças. Esse é o primeiro ponto. Então, o sistema de proteção atual, ele inicia no Veleiros do Sul, no bairro Cristal, e vem até a Zona Norte, até o Sarandi, passando pelo centro, Menino Deus, Cidade Baixa, Centro e todos os bairros do Quarto Distrito, chegando a Anchieta, Sarandi e acabando lá na Fiergs, por lá. Então a gente tem diques, que são ou grandes avenidas ou grandes estradas, e diques internos, que são construídos sem nenhuma estrutura viária em cima, né? Então a gente depois tem o Muro da Mauá, que ele tem 2,5 km, com
14 comportas. Então a gente tem no dique da Castelo Branco, que a gente chama, e no Muro da Mauá, 14 aberturas. Tínhamos 14 aberturas, falando inicialmente das comportas. A gente tem nas 7 do Muro da Mauá 3 já concretadas e as outras 4 completamente testadas, não foram impactadas de forma significativa, não entrou água pelas comportas do Muro da Mauá. Pode entrar algum resquício de água, algum vazamento. São sistemas que eles são programados para algum vazamento de água entrar e o sistema de drenagem retornar para o leito do Guaíba essa água. Então não é nenhum demérito ao sistema ou nenhuma falha no sistema se alguma umidade, alguma água, nada que impacte de forma significativa a vida na cidade. O sistema de drenagem pós-muro retira essa água. Então o Muro da Mauá está com as 4 comportas testadas e funcionando perfeitamente, com as suas vedações renovadas, parafusos trocados, e a gente tem uma lei, inclusive, que nos obriga a testar as comportas uma vez por ano. A Castelo Branco são outras 7 comportas, os contratos estão assinados para concretagem de 4 e a troca de 3 comportas. A grande polêmica da comporta 14, aqui do 4º distrito, onde provavelmente foi o ponto onde mais entrou água, também está contratada, uma empresa que tem uma expertise muito grande em comportas. Então a ideia é que tenha em 8 meses a instalação de uma comporta nova, reforçada, com um projeto moderno, com um motor instalado, todo um sistema de fechamento e vedação. Então a gente acredita que até o final do ano, início de 2026, a gente tenha todo esse sistema de comportas, tanto da Castelo Branco quanto do Muro da Mauá, finalizados. Internamente a gente tem 11 quilômetros de dique, falando um pouco dos diques. Então ali tem um grande desafio das moradias, como eu falei antes, são 1.500 moradias irregulares em cima ou na beira dos diques, na área, vamos dizer, de impacto do dique. Então o dique tem sempre 45 graus de inclinação, então cada metro que tu sobe, tu tem que avançar 2 metros para os laterais dele, para cada lado. Então a gente está falando aí de um impacto de mais ou menos 10, 11 metros de largura nos diques. Então a gente já fez uma parte do dique do Sarandi, estamos aguardando uma decisão judicial, esperamos a nosso favor para acolhimento e retirada de 25 famílias para concluir até o extravasamento, né, o rompimento do dique do Sarandi. São mais 300 metros, 1,1 quilômetros foi realizado, já está concluído, e o dique da Fiergs, que sai da Freeway com Assis Brasil e vai até a Rua Caldeia, ali atrás da Fiergs, ele está 95% concluído. Não tinha nenhuma residência irregular em cima, então a gente não teve nenhum problema. Sobre as casas de bomba, a gente já retomou a operação plena de todos. Hoje estamos com um percentual maior do que tínhamos antes de operação dos motores. São 101 motores hoje instalados nas 23 casas de bomba. As prioritárias, que são 18, têm geradores, são 29 grupos geradores operando hoje, todos com quadro de transmissão automática, onde sai a luz da CE e entra automaticamente os geradores. Então, o sistema hoje está bem mais robusto, empresas trabalhando, terceirizadas, planos de operação, uma diretoria específica de drenagem, proteção contra cheia, os fornecedores, tanto CE Equatorial quanto dos geradores, da manutenção eletromecânica das bombas, a operação propriamente dita da estação de bombeamento, todos esses fornecedores terceirizados e do DEMAI imbuídos em operar o sistema de forma muito mais eficiente. Então, garanto que a gente hoje está muito mais robusto nesse sentido. E um último ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, eu sempre cito isso, que é a questão da meteorologia, né? Porto Alegre hoje tem um sistema próprio de meteorologia, empresas contratadas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos informando todas as movimentações. Hoje, por exemplo, tem um alerta emitido para amanhã, então todas as equipes estão trabalhando nesse sentido, Defesa Civil, Meio Ambiente, DEMAI, Secretaria de Segurança, questão dos moradores em situação de rua, assistência social, as entidades, tudo isso é monitorado de hora em hora, como os movimentos hidrológicos e de meteorologia se movimentam. Então a gente ter esses dados antes de tudo isso acontecer, com 3, 4 dias de antecedência, nos permite aumentar a equipe, testar gerador, abastecer com diesel, tudo isso. Então melhorar qualquer
acontecimento que possa ter, com cabeamento, com instalação. Então, tudo isso melhora muito, como eu disse antes, né? O planejamento e a informação o quanto antes, 12 horas de antecedência, melhora muito a operação do sistema. E tu tinha falado ontem também da limpeza dos dutos, que 100% disso, 100% da área atingida na enchente foi limpa. Então, Porto Alegre hoje tem em torno de 80 mil bocas de lobo, então a gente pode dizer aí que em torno de 22 a 25 mil bocas de lobo na área atingida da enchente. Foram 55 mil protocolos atendidos nesse ano com 31 equipes. Então a gente está falando aí de muito hidrojateamento, muitos supersugadores fazendo um trabalho de eficiência na rede de microdrenagem, que é onde a água no primeiro momento vai, né? Então a gente tem a boca de lobo que joga para galerias, que joga para os canais, que chega na casa de bomba e daí vai para o rio. Então, uma boca de lobo entupida, ela já inicia o processo errado. Então, a gente monitora com câmeras e tudo isso para fazer esse trabalho da melhor forma possível. Eu acho que essa evolução assim é gritante, né? Tanto do planejamento quanto das coisas que já estão sendo efetivamente colocadas no ar. E eu estou me lembrando aqui da casa de bombas que nos atende, que eu não sei se é a 5, né? Que uma época até a associação meio que adotou ela e fazia a manutenção dela. Tanto é que ela foi uma das únicas que eu acho que funcionou bem aqui durante a enchente. E tinha uma época que a gente tinha que chamar uma pessoa para ligar, porque enchia e a pessoa não vinha. Né? Essa história é clássica, né? A associação adotou e ajudou a pagar o gerador, e daí chovia, não tinha quem ligasse o gerador, e o cadeado, tinha a polêmica da chave. Tipo, isso hoje é longe de ser uma não realidade, né? Então é uma coisa inaceitável. Hoje tem equipes, quem são as equipes, qual o telefone do técnico, tudo isso é monitorado, o plano todo escrito, quem vai ser o técnico, que horas ele sai, equipes, por exemplo, a gente tem 4, 5 equipes deslocadas para amanhã, num possível evento que tem aí de chuva, então onde fica cada equipe, cada um cuida de qual casa de bomba, tudo isso hoje está muito melhor do que estava antes. E se tem um ponto assim que a gente pode dizer que a enchente tem ajudado, foi fazer com que a sociedade olhasse um pouco para isso, porque quem vivia aqui nessa área já tinha um pouco esse drama do dia a dia, né? Chove, posso chegar, vai dar. E nenhum político ou nenhuma pessoa dentro do poder público tinha, às vezes, uma priorização em cima disso, porque são coisas que não aparecem, né? Vou arrumar uma casa de bomba que ninguém enxerga em vez de asfaltar uma rua. Enfim, são coisas que não estavam na pauta como uma urgência e prioridade. Então, a enchente trouxe isso. E eu gosto de falar, o nosso principal problema aqui não é a cheia, não é o rio entrando. Isso acontece, né, esperando que, sei lá, 50 anos, não tem como saber, mas são eventos muito raros de acontecer. Agora, a chuva caindo aqui, alagando um pouquinho, atrapalhando, isso era o pior, né? Então, isso aparentemente tende a estar melhor, né, com esse aparelhamento das casas de bombas, com a limpeza dos dutos e com criando esses procedimentos de acompanhamento de manutenção, porque não adianta a gente fazer uma vez e ano que vem está tudo estragado de novo. Né? Eu acho que tem uma frase que é super clichê, mas ela funciona muito, né? Não estando nas rodas de conversa, não vai estar no orçamento. E a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, ele é um reflexo da sociedade. Sim. Se a gente falar de segurança pública, virou um assunto e a segurança pública se tornou uma prioridade. Hoje temos números bem melhores do que tinha antes. Eu sempre lembro também da questão da faixa de segurança e campanhas e crianças nas ruas, sabe? Entre aspas, situação de morador de rua, crianças. Então, a sociedade adotando os temas, isso vira uma prioridade de governo e é ruim dizer isso, mas a gente precisa encampar os assuntos para que isso se reflita nos poderes públicos, né? Não é só no poder municipal, estadual e federal, isso envolve também defensoria, envolve Ministério Público, envolve Poder Judiciário, tudo isso é o sistema de governança da cidade, né? Então, a gente tendo essa literalmente governança entre poder público, sociedade civil, as pessoas comentando, a imprensa tem um papel importantíssimo nisso, sabe, de monitorar tudo que está acontecendo, vira uma prioridade e a coisa acontece. A gente sabe da ineficiência, mas se tornando prioridade, a eficiência vem. Para falar um pouco, acho que está super claro assim, o que está acontecendo e todo esse mapeamento que foi feito.
O que tu vê assim agora nos próximos projetos que talvez envolvam um pouco mais médio prazo e que são muito mais desafiadores, por exemplo, essa questão das famílias, mas também, por exemplo, dragagem de rios, o Melo fala muito, né, o prefeito, que existe uma colaboração que tem que ser feita entre os rios, as cidades vizinhas e tudo isso que é super complexo, né? O que tu vê assim de lá, que está dentro do NEMAI, respirando isso, como as coisas mais desafiadoras e os projetos que a gente vai trabalhar nos próximos 5 anos, vamos dizer. Eu acho que a gente conseguiu, quando eu digo é a sociedade, né? Acho que a gente conseguiu montar um modelo, pode não ser o melhor, mas é um modelo bastante eficiente, que é o governo federal disponibilizando a verba e disponibilizando isso para o governo estadual e a partir de uma governança técnica e política, a priorização dos projetos. Por exemplo, tem hoje, sob comando do governo estadual, em torno de 17, 18 bilhões de reais. Que é o fundo aquele. São 2 fundos, né, o FIRES e o FUNRICS. E esses fundos têm projetos inscritos de todas as cidades da região metropolitana, do Vale do Taquari e diversas outras que foram duramente impactadas. Então, a partir disso, o governo do estado que faz essa governança dos municípios. Não adianta a gente fechar um dique numa localidade, por exemplo, o Arroio Feijó, que faz divisa Viamão, Porto Alegre, Alvorada. Se Porto Alegre faz uma grande barreira, essa água para algum lugar vai. Ela vai inundar Alvorada, num lugar que não ia. Sim, que isso pode... o TUT também está analisando. Exatamente. Então, a Grampal, que é o consórcio das cidades da região metropolitana, também tem uma função de organização, orquestração dessa comunidade toda, de prefeitos, de secretários, para que ninguém fique desamparado no sentido de não priorização. Então, existem obras que são feitas pelo governo do estado, com dinheiro do governo federal, com parceria técnica dos governos municipais. Tem obras internas que o dinheiro é disponibilizado, o controle é feito pelo governo do estado, então existem reuniões técnicas e reuniões políticas de priorização, de organização de todo esse dinheiro. Então, é assim em vários lugares do mundo. Na Holanda, por exemplo, existe o governo federal, o governo central, as províncias e os municípios. Então, muito disso é gerenciado pelo governo. Imagina que a Holanda tem 1/3 ou 1/6 do Rio Grande do Sul. Então, é um país super pequeno que tem boa parte da sua área habitável abaixo da cota do mar. Só vocês terem uma ideia, eles estão pensando hoje a Holanda de 2120. Então, por isso que é Países Baixos. Né? Exatamente. Então, eles pensam 100 anos na frente, eles estão pensando, inclusive, em fazer uma barreira no mar para impedir que a água chegue na Holanda de forma muito abrupta, vamos dizer. Então, essa governança é algo que precisa de planejamento, que precisa de, várias vezes, políticas abrindo mão de seus egos, dos seus votos e da sua preponderância, às vezes, para conseguir fazer uma gestão que seja eficiente e se construa uma cidade mais resiliente. Né? E vamos falar assim do quem é, vamos dizer, investidor imobiliário, né? Porque a gente está falando aqui com o público do mercado imobiliário. O que a gente pode esperar, né, e como é que a gente consegue voltar a trazer confiança, até ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso lá também, em relação a futuro. Acho que, óbvio, tudo que tu está falando aqui um pouco já traz essa segurança de que as coisas estão acontecendo, mas como é que é a tua visão, né, tu também empresário, enfim, sabe como é que para esse futuro da cidade, que assim, a gente não conseguiria suportar outro drama como esse, né? Acho que acabaria a cidade, né? Eu acho que a primeira coisa é gestão, né? Eu acho que a gente precisa ter uma gestão integrada, a gente está tentando fazer isso. Tanto as secretarias internas de governo, a gente está falando de defesa civil, de meio ambiente, de sustentabilidade, de educação, de saúde, de habitação e regularização fundiária, o próprio DEMAI. Depois tem o governo do estado, com todas as secretarias envolvidas. Então, a gestão de dados, de acompanhamento do que está acontecendo, para mim é prioridade. Posso eu saber como está uma licitação ou como está um projeto, mas a sociedade precisa saber disso. Então, é gestão e comunicação. Para mim, as duas palavras é o que eu tenho falado com o prefeito praticamente todos os dias, de como a gente vai montar, e essa palavra ela é uma das palavras da moda, mas ela
é impossível da gente não lembrar dela, que é governança. Então, para mim, a gente tem que criar um comitê de governança que envolva as áreas impactadas, seja o Quarto Distrito, a Anchieta, a Zona Norte, o Centro Histórico, os principais atores nesse sentido, o DEMAI, Escritório de Reconstrução, o DEMAB, que é o Departamento de Habitação, Municipal de Habitação. Então, pegar esses players todos que têm impacto e têm relevância no sistema, o Instituto Caldeira, a Associação do Anchieta, que é muito relevante, como eu disse, os órgãos da Prefeitura, colocar alguém do Governo do Estado e ter um grande fórum de discussão e de acompanhamento disso, trazer a imprensa, o que está acontecendo, por que a licitação não saiu, por que saiu, como é que está o projeto, qual o parâmetro. O professor Tucci disse hoje uma coisa que ela é muito literalmente impactante, que é o custo-benefício. Não existe risco zero. Qual o custo de fazer um dique de 10 metros de altura com 20 metros de largura? O custo disso sobre o quanto vai diminuir o risco da cota chegar? É 1000 anos, é 25 anos, o sistema de drenagem é de 10 anos. Então, uma chuva que aconteça a cada 10 anos, ela pode, às vezes, extrapolar uma boca de lobo ou uma situação. Um dique precisa ser de 100 anos, de 25 anos, de 50 anos, de 1000 anos. Qual o custo-benefício e qual, se tu não fizer, qual o impacto? Tu fala porque vai aumentando a água vai aumentando. Tu fala em 1000 anos porque nessa altura garantiria uma projeção de 1000 anos. Exatamente. De subida de água. Tu vai fazer um cálculo de chuva e eles estão trabalhando com o parâmetro de 2024 como o parâmetro vamos dizer, máximo que não aconteceria antes de X anos. Se fizer, por exemplo, 7 metros, um dos diques é 7 metros. Vamos fazer 8 metros. Qual o custo de fazer 8 metros e qual a chance de chegar em 7,20? 7,20 vai impactar quantas famílias? Quantas residências? Quantas empresas? Risco-retorno. Risco-retorno, não adianta. O Japão trabalha com 250 anos. Chove mais, tem menos área habitável e uma população maior. Tem cidades que são mais secas, que trabalham com risco de 10 anos. Então, tudo isso é risco, retorno e investimento versus impacto se é necessário tu ter uma coisa tão alta. Exatamente. Então, é quanto custa. E tudo são bilhões. Quando a gente está falando de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, mais uma região metropolitana de 4,5 milhões de habitantes, que é meio Rio Grande do Sul, ou um pouco menos de meio Rio Grande do Sul, a gente está falando em obras muito grandes, com grandes impactos na urbanidade, né? Vamos refazer o polder da Casa de Bomba 5, que é todo Maitá, toda Vila Farrapos e todo Navegantes. Vamos rasgar todo o bairro, sabe? Qual o impacto econômico que isso tem de ficar 1, 2, 3 anos, sabe? Com acesso mais difícil a residências, a empresas, às ruas, o trânsito e tudo mais. O transtorno todo. O transtorno. Então a gente precisa buscar eficiência, risco e retorno para essa construção, né? Eu acho que também passa por a gente pensar em construir, né, estruturas também resilientes, né? E ontem a gente estava até falando que Veneza convive com alagamentos, né? Tu vai no restaurante lá, os caras têm as botas já preparadas, então, né? As estruturas elétricas não ficarem no térreo, tu ter depósitos e, por exemplo, elevadores e coisas para tirar o mobiliário. O professor Tucci deu o exemplo que o Transurb, com 2, 3 dias de antecedência, conseguiu salvar 10, 20 vagões. Qual é a informação antes que pode chegar, o monitoramento ajusante, como a água vai chegar no Guaíba com 3, 4 dias, sabe? Tenta não se perder tanto. E isso não é impeditivo, né? Não, que eu digo assim, que nem tu vai pro México, lá tem aqueles prédios construídos contra terremoto, né? Tem um aviso já ali na parede. Eles são flexíveis. E nem por isso os caras deixaram de desenvolver economia, de atrair investimento. Tem que conviver, tem terremoto. Tecnologia, inovação, trabalho para isso, né? Então, a Holanda tem uma expressão que é room for the river, né? É a casa do rio. A gente está dentro da casa do rio. Sim. E a gente tem que saber, por exemplo, eles estão com um projeto de casas flutuantes. Então, tu tem uma estrutura que prende a casa, se o rio vai subir, tu solta as amarras, a casa sobe junto com o rio e desce. E tu continua com a tua casa. Então, isso funciona em países mais desenvolvidos, mais ricos do que a gente, mas a gente precisa entender o movimento das águas, conviver com isso e fazer com que o impacto de uma eventual chuva
ou de um eventual acúmulo de água, não gosto de alagamento, porque muitas vezes são acúmulos de água, vai gerar numa estrutura como Caldeira, numa estrutura como o escritório de vocês, ou o próprio DC, ou o quarto distrito, ou o Sarandi, para conseguir conviver e saber o que vai acontecer. Por exemplo, as ilhas, né? As ilhas é uma região que é muito difícil a gente dizer, não vai mais ter, não pode mais morar na ilha, então fazer casa mais alta, utilizar o segundo andar, são métodos construtivos que hoje existem que faz com que tu viabilize áreas e tu não tenha que fazer um sistema de proteção, por exemplo, que tu perca todo o convívio com a água em épocas de baixa, né? Esse ponto da dragagem do rio, tem alguma coisa que a gente possa se falar? Como é que está isso? Quanto isso atrapalha? Isso é uma incumbência do governo do estado. Ontem o Eduardo Leite falou, o governador falou sobre isso. Acho que tem estudos técnicos sendo executados, os canais estão sendo dragados com batimetria, com estudos técnicos. Eu acho que a gente precisa retirar da discussão qualquer ideologia ambiental. Acho que é super importante que a vida em sociedade consiga tirar os radicalismos ideológicos dessa discussão. Se está mais baixo, a gente precisa retirar essa areia, sabe? Não tem nenhum demérito em retirada dessa areia, seja para uso econômico, seja para simplesmente melhorar a drenagem e o fluxo das águas. Eu acho que isso não pode, a gente não pode cair na armadilha ideológica de discussão polarizada de eu penso isso, eu penso aquilo, o meu candidato pensa aquilo, o meu prefeito pensa aquilo outro, sabe? A gente precisa de técnica e a gente precisa de eficiência. Eu trabalho sempre nesse sentido. Se está sendo feito, que bom, e em que parâmetros. Sendo técnico, beleza, mas a gente precisa tirar isso do campo ideológico, né? E é importante, impacta muito, claro, né? Porque sem isso... E tem a questão do vento também, né, Fred? O vento sul e sudeste impacta diretamente, a gente está falando de mais de 1 metro de diferença no Guaíba, se tu tem um vento sul represando. Então existem diversas discussões, né, de abrir mais um canal na Lagoa dos Patos, qual a altura, qual a cota, qual a diferença de cota daqui a Rio Grande. O canal de saída da água para o mar, é isso? Tu fazer uma comporta, tipo um canal do Panamá, onde em seca tu vai estar fechado, e se tu precisar tu abre e faz com que aquela água saia de forma mais rápida, porque na verdade é tão simples e tão básico quanto qual a fenda, quanto de água, qual a diferença de cota e qual a velocidade que essa água vai sair. A gente precisa tirar a água da chuva, é literalmente um sistema de drenagem da água da chuva de meio Rio Grande do Sul, que passa por Porto Alegre. Então a gente precisa fazer com que, se não dragar Rio Grande, vai impactar em Porto Alegre, vai impactar em Taquara, vai impactar... Que vai sair mais lento. Mais lento. Então isso é cálculo quase que simples de engenharia, mas é um cálculo que precisa ser feito, né? Bom, a gente está chegando já no fim aqui do nosso encontro. Queria abrir, o nosso papel, acho que como organização aqui também de empresas, é informar, né, toda a sociedade, né, as pessoas que estão envolvidas aqui conosco. A gente recebe muita pergunta em relação a isso, então que bom aqui, te agradecer. Legal. Por estar aqui conosco mais uma vez e deixar sempre porta aberta para vir aqui, enfim, combinar outros eventos também conosco. E te deixar, assim, agora mais um espaço aberto para tu colocar aqui em que sentido a gente pode ajudar e também comunicar alguma coisa que tu queira, assim, final. Eu acho que é isso, Fred. Primeiro agradecer. Acho que esses espaços, sabe, são falas que ficam. Hoje a gente tem essa grande vantagem, né, de conseguir falar aqui durante 45 minutos e isso ficar eternizado, literalmente, né, nas redes aí. Então, o nosso papel é esse, é trabalhar diariamente na melhoria desse sistema. Então isso me motiva bastante a fazer isso todos os dias. Eu acho que o papel de vocês, tanto da imprensa, das entidades, eu sou muito adepto e torço muito para o fortalecimento de entidades, de congregações de mesmo ramo, né, que têm interesses similares. O Tijolo não deixa de ser uma entidade nesse sentido, que faz um trabalho que é um elo entre o que a gente faz tecnicamente em boa parte do nosso dia e as pessoas que são impactadas pelas nossas ações. Então, sem esse elo de ligação, de comunicação, a gente não consegue mostrar o que a gente vem fazendo e muitas vezes existe uma crítica nesse sentido, que nada está sendo feito e eu acho que o papel de vocês nisso é muito importante. Então, eu estou 200% à disposição aí para
para falar com os sócios, associados de vocês. Ontem a gente falou na associação do bairro, aqui 12 bairros, depois no Caldeira, hoje estava lá na Esmamusa, então acho que essas datas servem muito para isso, para a gente comunicar, e a gente tem que repetir mais vezes esse tipo de coisa. Queria deixar aqui também os parabéns aí pelo trabalho, né, e pela tua coragem de assumir essa bronca aí. Eu digo que é uma missão, não é... Faz parte. Mas é isso aí. Tá bom, gente? Obrigado a todos e Valeu. até a próxima aí. Obrigado.